Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 32 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio. Veja agora os destaques de hoje. Morte de bebê em Canoas. Uma menina foi encontrada morta num container. A polícia usa uma câmera de segurança para descobrir quem abandonou o corpo. Homem mata a ex-companheira a facadas e foge em Porto Alegre. O carro dele foi encontrado capotado na rua. Já os detalhes que aconteceu na noite do crime. Perseguição policial por terra e pelo ar. Tudo aconteceu depois de um atropelamento. Teve até uma viatura da polícia capotada. Já você vai saber o resultado de tudo isto e onde aconteceu. O Rio Grande do Sul tem a manhã mais gelada do ano. Fez 1 grau negativo hoje em Soledade. Uma preocupação a mais em meio à pandemia de coronavírus. Como está a lotação dos leitos de UTI em época de agravamento das doenças respiratórias? A gente já responde. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço e que vai até 1 da tarde. Já está no ar. Onze horas e 35 minutos, Porto Alegre teve a temperatura mínima hoje de 9,2 graus. O estado inteiro, teve as menores temperaturas do ano no dia de hoje. Por isso nós vamos agora lá para a rua para saber com o colega Lucas Abate como é que o pessoal está enfrentando o frio e a gente vê que todo mundo, pelo visto, resolveu pegar um sol aí no centro de Porto Alegre. Muita gente na rua. Lucas Abate, que preocupação. Bom dia. Bom dia, André. Isso mesmo, a preocupação. Certamente o dia com maior lotação que a gente vem presenciando aí nos últimos 2 meses circulando na rua é hoje. E coincidiu também, André, com esse frio logo cedo pela manhã, uma manhã muito gelada em Porto Alegre, com temperatura abaixo dos 10 graus. E agora, André, a gente consegue perceber uma mudança no comportamento, porque se de manhã cedo as pessoas costumavam muitas vezes sair, os taxistas que aguardam aqui no centro de Porto Alegre, por exemplo, costumavam compartilhar um chimarrão, compartilhar um cafezinho no centro de Porto Alegre. Agora tem algumas mudanças no hábito que hoje pela manhã a gente presenciou. Por exemplo, cada um com seu chimarrão para se esquentar. Esse é um dos exemplos que a gente viu hoje pela manhã. Agora, André, a temperatura um pouco mais agradável, até na sombra está um pouco mais fresco, mas do lado de lá, do lado direito da Voluntários da Pátria, tem um sol, então a gente consegue ver até que algumas pessoas estão preferindo andar por aquele lado, porque no sol está uma temperatura um pouco mais agradável. O bom, André, é que não tem um vento muito forte, então a sensação de frio acaba não sendo ampliada aqui pelo centro de Porto Alegre. Bom, a gente vê pelo termômetro que a média de temperatura em Porto Alegre é 16 graus. Imagine, A temperatura ainda bastante fria, 11 horas e 37 minutos, temperatura bastante baixa pelo horário. Aliás, daqui a pouco eu vou conversar com a Estael Cia sobre o frio e a expectativa aí para os próximos dias e também a expectativa de chuva. Agora, Lucas, preocupa bastante a gente quando olha essa imagem. Inclusive, daqui a pouco a gente vai conversar com o secretário municipal aqui de Porto Alegre, o secretário Pablo Stirmer, sobre aí, o comportamento também das pessoas. Preocupa a gente ver essa aglomeração, que é tudo que deve ser evitado nesse momento. Olha só a imagem, isso é uma imagem de final de ano. Sabemos que as vendas para o Natal correspondem, para o Dia das Mães, correspondem ao segundo período maior de vendas, Só perdendo para o Natal. E, de fato, as pessoas estão na rua, isso é bastante preocupante, Lucas. Preocupa bastante, André, até porque no frio a tendência das pessoas é acabarem se aglomerando. E até mesmo nos ônibus, por exemplo, logo cedo pela manhã, muita gente tem aquele costume de chegar no ônibus, está um pouco mais frio, tá com a janela aberta, vai lá e fecha a janela. Então, é um ambiente bastante propício para a circulação do vírus, não só pelo frio em si, mas também pelo comportamento das pessoas que acaba sendo alterado no frio. Essa é uma tendência que pesquisadores já relataram em vários lugares em que o ambiente é mais frio, as pessoas têm a tendência de se aglomerar. Tudo que a gente não precisa em um momento de pandemia. E hoje, André, o relato de quem está na rua todos os dias desde o início da pandemia, hoje certamente é o dia com maior movimento aqui em Porto Alegre. A gente vê que tem muita gente usando máscara. Agora, muita gente usando a máscara de maneira errada também. Bom, mas daqui a pouco a gente volta aí contigo, direto do centro de Porto Alegre, acompanhando essa movimentação, o frio. E por falar em frio, a gente vai saber agora. A gente vai falar um pouquinho sobre o tempo, o amanhecer mais gelado até agora este ano aqui no Rio Grande do Sul, 11h38 agora. Lá chegando ela, Estael Cias. Oi, Estael, bom dia, como sempre, de Muito longe, bom tudo dia. bem, Estael? Estael, que frio, né?
A gente teve temperatura em Soledade, temperatura... 1 grau e 3 décimos abaixo de zero. Negativa. Negativa. Olha só. Na grande maioria dos municípios gaúchos, foi a menor marca registrada hoje no Rio Grande do Sul. Então, a menor marca do ano até agora. Vai esfriar mais nos próximos dias, a gente vai trazer aqui todas as informações. Teve geada também em alguns pontos do estado. Olhando a temperatura de agora, por exemplo, aqui vamos ver lá na região de Cachoeira do Sul, 14 graus. Região também de Farroupilha, Caxias do Sul, com temperatura na casa de 12 graus agora. Agora? Vai subindo um pouquinho mais nas próximas horas, mas hoje é aquele dia, André, que se a gente fica no sol até esquenta, mas se ficar na sombra, sente muito frio, porque o ar gelado está aí na atmosfera. O ar gelado da manhã, que trouxe essas marcas baixas de temperatura, continua presente mesmo durante a tarde. E depois, quando anoitecer, essa noite de hoje vai ser uma das mais frias do ano até agora, porque a próxima madrugada promete frio ainda mais intenso. Então, se hoje o dia começou gelado, André, amanhã a promessa é desse gelo tomar conta de um número maior de cidades e, muito provavelmente, um número maior de cidades amanhã terá marcas abaixo de zero. E aqui em Porto Alegre hoje a gente teve 9, né? 9 graus e 2 décimos, a menor temperatura do ano até agora, e pode esfriar mais amanhã. Quanto, hein, Stael? Adianta pra gente um spoiler. Olha, amanhã a gente vai a uns 7 graus em alguns bairros da capital, pode até registrar valores menores de temperatura. Claro que em outras situações a gente sempre se preocupa, né, com as pessoas, né, mas com maior dificuldade, né? Eu gosto do frio, sim, mas ao mesmo tempo a gente se preocupa. Agora, esse momento que a gente vive com pandemia, a preocupação ela é maior ainda. E o frio junto com a seca, Stael. A gente enfrenta uma seca muito séria, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais são duas profundo crises, sobre né? isso. A crise econômica que acaba tendo impacto aí de duas crises. A crise da seca, da estiagem, que teve uma quebra importante na safra agrícola. E toda essa questão do isolamento social, que também teve um impacto importante no setor do comércio e da indústria. Então, realmente, é um momento muito difícil. E o frio preocupa nesse contexto da pandemia, porque o frio está recém começando, né? A gente começa, a partir de agora, a ter o que a gente chama de inverno climático. A característica da atmosfera já é de inverno, embora no calendário ainda seja outono. Então, a partir de agora, as noites ficam mais longas. Então, isso favorece realmente um cenário de frio mais persistente. Então, até daqui a pouco, Stael Até daqui a Cias. pouco. Até já. Muito bem, agora 11 horas e 41 minutos. Lembrando, a gente vai até 1 da tarde com muita informação para você aqui no SBT Rio Grande. Vamos falar sobre o comércio, porque o comércio está reabrindo e a gente vê a movimentação muito grande nesse momento, naquelas imagens agora há pouco, no centro de Porto Alegre. O centro está movimentado. Os locais que voltaram a atender precisaram redobrar os cuidados para evitar a contaminação do novo coronavírus. Os detalhes na tela. O pequeno comércio reabriu de cara nova e não é só pelo uso da máscara. Essa loja aqui de semijoias está com a grade aqui fechada, mas está aberta. Oi, tudo bem? Boa tarde. Vocês estão atendendo, né? Sim, nós estamos atendendo. Colocamos ali algumas informações também. Alguns cuidados, uso de máscara obrigatório antes e depois de tocar nas peças. Assim, o estabelecimento consegue limitar o número de clientes. Álcool gel e máscaras descartáveis estão à disposição. Para evitar a contaminação das peças, todo o processo de compra foi alterado. Como são semijoias, a gente aconselha as pessoas não tocarem tanto. Então, quando a gente faz o atendimento aqui dentro da loja presencial, a gente tem o cuidado de higienizar também todas as peças. Normalmente, os clientes estão optando não vir até o centro, eles estão optando em fazer a compra pelo WhatsApp. Então, a gente está aqui na loja, a gente acaba mandando as fotos para eles e aí a gente entrega por motoboy. Neste salão de beleza especializado em escova aqui de Porto Alegre, o cuidado começa na porta. O cliente entra, pisa nessa bacia que já tem um desinfetante e depois seca o pé. E lá dentro tem outras medidas de proteção. Vamos lá conferir. Na recepção, o cliente pode pegar uma máscara. Parte das poltronas e dos lavatórios foi interditada para garantir o distanciamento mínimo. E depois de cada serviço, a cadeira é higienizada. Álcool gel já virou artigo obrigatório do balcão. E a gente se preocupa muito com os funcionários também, né, que é o nosso maior ativo. Então, para os profissionais, a gente distribuiu máscaras, a gente disponibilizou para eles máscaras de tecido, eles trocam cada 2 horas. Hábitos que vieram para ficar. Essa enfermeira do Hospital Moinhos de Vento lembra que a higienização das mãos não pode ser esquecida.
Uma das medidas mais simples e mais baratas que a gente tem de prevenção. Quando a gente utiliza água e sabão, essa lavagem ela tem que durar aproximadamente 1 minuto. Quando a gente usa o álcool gel, essa fricção do gel nas mãos ela tem que durar aproximadamente 40 segundos. Muito bem, e a gente quer saber qual é a sua dúvida sobre o funcionamento do comércio aqui na capital. Porque 150 mil pessoas voltaram ao trabalho essa semana aqui em Porto Alegre, mas as medidas ainda não estão bem claras para muitas pessoas. Então entre lá na nossa página no Facebook e deixe o seu comentário, facebook.com/SBTRS Oficial. Claro que a gente, ao mesmo tempo, quer que as pessoas mantenham o emprego, trabalhem, que tenha circulação, mas que tudo isso aconteça com muito cuidado e com muita responsabilidade, e por isso o comércio, fazendo aí a sua parte, oferecendo todos aqueles itens de higiene. Bom, você vai ver ainda hoje informações sobre uma bebê que foi encontrada morta num container em Canoas, e a polícia investiga essa imagem para saber se tem ou não relação com este fato. Corpo de bebê que foi abandonado no container em Canoas, aqui na região metropolitana. E você vai ver também informações sobre a prisão do suspeito de matar a mulher a facadas. A polícia investiga esse caso, que ainda teve um acidente. Isso foi na zona leste aqui de Porto Alegre. Já os detalhes, o intervalo é muito rápido e eu já volto. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11h50, faltando 10 para o meio-dia. Vamos até a 1 da tarde com muita informação para você. Informações policiais, um homem matou a ex-companheira a facadas na noite de ontem na zona leste de Porto Alegre. A gente vai até a redação. Luciane Coman, o que aconteceu? Que explicação que tem para isso? Essa tragédia, Lu, bom dia. Bom dia, André. Mais uma tragédia, né? A jovem Luísa Vitória Bica Gonçalves, de 22 anos, foi atacada bem na frente de casa, ali na Avenida Protásio Alves, perto da Saturnino de Brito, ali na altura do bairro Alto Petrópolis, isso por volta ali das 8 da noite. O principal suspeito é o ex-companheiro dela, de 35 anos. O que as testemunhas disseram para a polícia, né? Que o homem chegou e ficou ali esperando, bem em frente da casa dela, ali do portão, esperando ela chegar. Quando ela chegou, houve ali uma discussão. E aí, os dois tinham terminado uma relação recentemente. Segundo a polícia, ele não tinha aceitado. E aí, o homem pegou uma faca, ou seja, ele já foi ali com essa intenção, ele estava armado e acertou uma facada no peito dela. Imediatamente, a jovem, acabou tombando em frente da própria casa. Depois disso, ele saiu correndo, entrou num carro e aí saiu dirigindo loucamente ali e logo em seguida, inclusive ali na região ainda da Protásio Alves, ele acabou capotando o veículo e o carro foi parar ali dentro do terreno de um prédio, ali no pátio de um prédio. O homem foi socorrido e encaminhado em estado grave para o HPS. Esse caso inicialmente foi atendido pelo plantão da Delegacia de Homicídios e agora já foi remetido para a Delegacia da Mulher, O corpo da Luísa ainda não foi liberado. Segundo a delegada Tatiana Bastos, da Delegacia da Mulher, a jovem não tinha, André, nenhuma medida protetiva contra o ex-companheiro e também não tinha nenhuma ocorrência registrada de violência doméstica. Lu, para quem está chegando agora, 11h51, a gente está conversando, eu e Luciane Coman, sobre um caso que aconteceu ontem à noite aqui em Porto Alegre, de uma mulher, uma jovem, que foi morta pelo ex-companheiro. Foi ali na Protásio, né? Isso, ali na Protásio, pertinho da Saturnino de Brito, ali Alto Petrópolis, 8 horas da noite, tinha bastante movimento, Uma região ali que é acesso aqui em Porto Alegre, enfim. Perto da Bom Jesus, né? Exatamente, André. Pois é. E aí, ele esperando o ex-companheiro, inconformado com o fim do relacionamento, quer dizer, como a história ela vai se repetindo, né? Sempre tem a mesma característica, um homem inconformado com o fim do relacionamento, quer dizer, não aceitou, ficou esperando e ficou de campana, Ficou aguardando ela chegar em casa, até o momento que ela está se aproximando, e aí ele dá uma facada nela, gente. Deu uma facada nela. E não tinha nenhuma medida protetiva, até porque ela não tinha feito registro policial, o que não significa que ela não vinha sofrendo ameaças e discussões, Lu? Muito pelo contrário, que acontece seguidamente. Exato, até porque a própria delegada Tatiana Bastos sempre repete, André, aqui em várias entrevistas ela já disse que 90% das mulheres que acabam sendo vítimas de feminicídio não registram ocorrência. Sim, porque aí o homem vem com aquela história, não, porque eu vou mudar, porque eu vou aceitar, porque eu vou ser diferente, e não aceita. E depois ele fugiu, houve o capotamento, que a gente vai mostrar agora a imagem do carro. Ele fugiu,
Fugiu do local, a gente não sabe em que estado, não é? Ele estava, se estava alterado, se tinha tomado algum medicamento ou sei lá o quê. Alguns até disseram que seria uma tentativa de suicídio, mas até agora, claro, a polícia tem que apurar tudo isso, né? E aí ele fugiu, perdeu o controle do carro e caiu num terreno, numa área de um prédio, né, Lu? Ele foi parar dentro aí desse pátio, aí desse prédio, enfim, ficou muito perto ali. Olha só o estado, né, que ficou ali o carro. Arrebentou o carro e poderia ter atingido outras pessoas, né? Sim, poderia ter sido ainda a tragédia ainda em dobro, né? Claro que para essa família é uma grande tragédia. Imagina, né, a Luísa, 22 anos, Nossa. André. 22 anos. Uma vida inteira. A gente tem a idade frente. dele, Lu? 35 anos. 35. E me chama a atenção isso, se tem relação, não tem, mas muitos casos de uma diferença muito grande de idade. Nesses últimos que tem acontecido, a gente observa isso. Se tem uma relação ou não, não sei. Apenas uma informação que a gente tem é que, de fato, tem uma diferença muito grande. E aí ele fugiu, bateu e ficou em estado grave. Quer dizer, assim que ele se recuperar, né, vai ter que dar suas explicações. Ainda não foi, né, ouvido pela polícia por motivos óbvios, pelas né? Ele condições dele. está internado lá no HPS. Diz que esse prédio é o antigo prédio do DEIC. Do DEIC, né? Isso, que é o departamento, ali na São Mateus, ali com a Protásio. Departamento Estadual de Investigações Criminais. Aí ele caiu ali nesse pátio e a gente vê que ele deveria estar em alta velocidade. Com certeza, e dirigindo loucamente, né? Alta velocidade pelo estado do carro, né? Pelo estado que ficou e ter capotado também, né, Lu? Sim. Porque, olha, capotar um carro não é muito simples, né? E ele bateu, capotou e foi levado em estado grave. Foi pro HPS, né? Agora imagina a cena, né, André? Porque dentro da casa ali tinha familiares, né, da Luísa. Ou seja, ela estava chegando em casa, daí o homem ficou ali. Há relatos que ele já tinha mesmo um histórico meio... Ele era um homem meio violento. E aí ficou ali esperando, né? Ou seja, os vizinhos viram ele ali na frente. Mas, claro, ninguém nunca vai imaginar que uma pessoa vai estar ali e vai matar a outra, né? Assim, em questão de segundos. E o que acontece muito, né, Lu? Principalmente nessas relações conturbadas de casais, que vem, se prolonga, que vem de anos isso. As mulheres, muitas não registram, não fazem o registro policial, não pedem a proteção, né, da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha. E aí o resultado termina como esse aí que a gente viu. Uma garota de 22 anos, um rapaz de 35 em estado grave agora por causa desse acidente que ele acabou. É que não se sabe, né, se ele bateu em alguma coisa, em algo antes. Não sabem daqui a pouco até se foi uma tentativa de suicídio ou não. Até porque também é comum, né? O homem, ele é valentão, corajoso ali para tirar a vida da mulher. Aí depois não quer assumir, né, a responsabilidade. Isso é o que a gente sempre disse. E com uma arma na mão, então, a história fica bem diferente, né? Um revólver ou uma faca, se sente aquele poder todo. E daqui a pouco a gente, na verdade, traz mais informações aí sobre esse caso aí. A gente só está passando algumas imagens, mas chama a atenção, né, essa agressão. Mais um feminicídio. Já tivemos tantos feminicídios este ano aqui no Rio Grande do Sul. E, André, dá para a gente reforçar só o número aquele para denúncias, que eu sempre acho tão importante, né? Claro. Para as mulheres é o 181, a gente tem a delegacia online, ou seja, a gente tem vários canais aí que as mulheres podem fazer a denúncia, porque é uma medida protetiva, muita gente acha que não adianta, mas é o recurso que existe para a mulher se proteger. Então denuncie. Tem um número, se a gente não tiver agora, a gente depois na reportagem a gente reforça. Lógico, tem o 181, mas a delegacia de polícia, né, a delegacia de polícia da mulher oferece um número que a pessoa pode mandar por rede social, por WhatsApp, mulher pode mandar, é um pedido de socorro. Inclusive, daqui a pouco a gente dá um número direitinho. Obrigado, Lu. Atenção, bebê dentro de um container. Um bebê foi largado dentro de um container, morto, né? Uma lata de lixo. Isso foi na tarde de ontem em Canoas, na região metropolitana. É o segundo caso de criança abandonada morta lá na cidade de Canoas em menos de 2 meses. O colega Lucas Abate tem outras informações sobre esse caso, não é mesmo, Lucas? Pois é, André, um crime chocante que aconteceu em Canoas, segundo caso de bebê que foi abandonado. E nesse caso, André, é um agravante, porque o bebê foi encontrado morto ontem à tarde em um container no centro de Canoas. Essa ocorrência, André, esse bebê foi encontrado por um homem, morador de rua, que estava catando lixo no local, acabou abrindo aquele container e encontrou a criança já sem vida. Então ele pediu ajuda para alguns funcionários, uma área central com bastante comércio, restaurante. Ele pediu ajuda para algumas pessoas que acionaram a polícia. A polícia chegou no local, o bebê já estava sem vida, como desconfiavam no início, mas o que chamou a atenção dos policiais é que o bebê ainda estava com cordão umbilical e também com algodão. O que tudo indica, André, que não foi apenas um caso de abandono, e sim que um bebê foi morto, e isso foi uma tentativa de ocultar
o corpo dessa criança. O caso começou inicialmente a ser investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, mas agora, André, com esses indícios de que ocorreu um homicídio, o caso passou para a Delegacia de Homicídios, que ainda está analisando alguns fatos e não se manifestou, não deu detalhes sobre essa ocorrência. Bom, o que se tem até o momento é uma imagem que mostra uma mulher circulando pela região por volta das 7 horas da manhã de ontem, momentos antes de ser encontrado o corpo, e a polícia agora investiga se essa mulher está envolvida no caso ou só deu uma coincidência de passar por aquela região. Esse é o trabalho da investigação. Primeiro, descobrir se essa mulher está envolvida e depois descobrir se de fato ela é a mãe desse bebê e localizar os pais. Para quem está chegando agora, 11 horas e 58 minutos, nós estamos mostrando mais um caso de bebê que foi abandonado. Isso foi em Canoas, na região metropolitana. Eu quero chamar a atenção para esta imagem que a polícia nos forneceu, né, que a gente teve acesso. É uma imagem que está sendo investigada, não há nenhuma acusação, né? A câmera estava por ali, a polícia está averiguando, investigando para saber e tentar descobrir como que esta criança foi colocada dentro deste container. Por isso está avaliando todas as imagens, quem passou por perto, o que estava carregando, se estava carregando uma sacola, o tamanho da sacola, o horário que isto aconteceu, foi por volta de 7 horas da manhã. Se quem largou tem ou não alguma relação, não se sabe, isso tudo tem que ser investigado. O fato é que é o segundo caso em pelo menos 2 meses de bebê abandonado dentro de um container. Isso em Canoas, na região metropolitana. Foi em qual região, hein, Lucas? Foi na região central, André. Na região central de Canoas, uma região bastante movimentada, no centro mesmo de Canoas. Eu passei hoje um pouco mais cedo, com câmeras, com diversos comércios. Até isso reforça a hipótese da polícia de que a criança deve ter sido largada no local na madrugada ou ainda por volta do amanhecer, porque hoje mesmo eu estive lá por volta das 8, 9 horas da manhã e é uma região, uma avenida bastante movimentada, com vários comércios, então certamente, se fosse em um horário mais comercial, algumas pessoas teriam presenciado essa ação. O agravante, André, nessa história é que a criança foi morta antes de ser abandonada. A gente viu outros casos que a criança foi deixada em alguma parada de ônibus. O caso de abandono não, nesse caso teve um homicídio e uma ocultação de cadáver. E essa missão da polícia agora é tentar descobrir por que mataram essa criança e por que acabaram jogando na lata de lixo. Aquele caso que aconteceu no dia 1º de abril, que foi o primeiro caso, a criança foi deixada em uma parada de ônibus e é um caso, André, investigado como abandono de menor. E nesse caso, o agravante por ser homicídio. Mas a gente lembra, né? É um dia muito frio. Imagina só, mesmo que tivesse deixado a criança ali, se não deixasse com vida a criança, certamente não resistiria ou teria complicações devido ao frio que está fazendo aqui na região metropolitana. Agora veja só, a pessoa que obviamente foi largado por alguém ali, né? Foi largado por alguém ali. Então a polícia quer investigar, porque a cidade de Canoas é uma das cidades que tem a maior quantidade de câmeras de segurança, né? Então isso vai ajudar e muito a polícia a conseguir identificar e ouvir essas pessoas que cruzaram por aí. Agora 12:01, 12:01, para quem está chegando agora, bem-vindo. Nós estamos acompanhando essa história de um caso que aconteceu ontem de manhã aqui em Canoas, na região metropolitana. Nós temos imagens de câmeras de segurança mostrando a movimentação na região central de Canoas. O colega Lucas Abate acompanhou tudo isso, acompanhou este caso. A polícia está analisando todas essas imagens, né, Lucas, que a gente está mostrando agora, para tentar identificar se tem relação ou não com este bebê recém-nascido, com um cordão umbilical ainda, que foi jogado dentro de um container. O segundo caso em 2 meses que acontece na cidade de Canoas, Lucas. E a missão da polícia agora, André, é descobrir primeiro quem deixou essa criança no container, descobrir se foi a mesma pessoa que matou essa criança e também os motivos. Um bebê recém-nascido, pela estimativa da Polícia Civil, teria nascido aí nas 24 horas, nas últimas horas, e logo depois que nasceu foi abandonado, até por isso ainda estava com cordão umbilical. Uma das linhas da polícia vai ser, claro, ir atrás de maternidades, ver os nascimentos recentes na cidade de Canoas. Esse vai ser um dos pontos para a Delegacia de Homicídios de Canoas agora tentar localizar quem são os pais dessa criança, se foram
os pais que mataram e também quem deixou a criança no container. O que a gente acompanha dessas imagens, repetindo, são imagens que a polícia está investigando. São duas pessoas que aparecem, né? No primeiro caso, uma só com uma sacola e no segundo caso, uma pessoa que carrega duas sacolas, né? A gente vê nesse caso aí, uma pessoa carregando com a mão esquerda, carregando uma sacola. A gente viu que a criança, né, o bebê estava numa sacola branca, né? A gente vê essa pessoa ali está só com a mão esquerda com uma sacola. Na imagem seguinte, ó, já são duas sacolas, ou seja, são imagens de duas pessoas interessante, né? Com a mesma característica, né? O mesmo porte essa pessoa. Isso tem ligação à polícia que está investigando. Essas são imagens que gravaram ontem de manhã por volta de 7 horas e em seguida a gente vai ter a reportagem com mais detalhes, reportagem feita agora há pouquinho de manhã pelo colega Lucas Abate, deste bebê que foi abandonado, portanto, em Canoas, dentro de um container aqui na região metropolitana. Por falar em polícia, Luciane Coman, olha só imagens de uma perseguição por terra e pelo ar. Também foi ontem de manhã. E tudo começou em Esteio, aqui na região metropolitana, quando um carro cinza atropelou uma pessoa, Lu. Pois é, né? Parece imagens dignas aí de um filme aí de Hollywood, André, mas não. Aconteceu aqui mesmo na região metropolitana, em Esteio. O que houve aí nessa história, né? A polícia foi acionada e aí ela começou a perseguir, então, o carro. Na entrada da cidade, a viatura da Polícia Civil, que a gente vê aí nas imagens, ela acabou perdendo o controle e capotou. Só que mesmo assim, os agentes foram rápidos e conseguiram prender um dos criminosos. Os outros dois fugiram ali para um matagal, ali perto da rodovia. Um helicóptero, então, da Civil foi utilizado na ação e gravou essas imagens. O veículo usado pelos criminosos era clonado. A polícia pede agora apoio da população para que qualquer informação sobre o paradeiro desses criminosos que seja repassada para o Disque Denúncia da corporação, que é o 51 98459 0259. O telefone está aí na tela. Não foram divulgadas informações, André, sobre o estado de saúde daquela pessoa que foi atropelada e que acabou gerando aí toda essa perseguição. Isso tudo aconteceu na tarde de ontem. E agora, aproveitando também sobre essa, né, perseguição, houve hoje, nessa madrugada agora, uma outra perseguição. A gente não tem as imagens, mas também foi aqui na região metropolitana. A Brigada Militar de Gravataí tentou abordar um carro no bairro Bom Sucesso, ali por volta da meia-noite. O motorista não respeitou, acabou fugindo e aí a polícia foi atrás. A perseguição foi até a 030, onde o veículo então capotou e acabou pegando fogo, André. Os ocupantes foram encaminhados para a DPPA de Gravataí e quase todos, claro, tinham antecedentes criminais. Ou seja, desde ontem aí, muita perseguição aqui na Grande Porto Alegre. Eu tinha falado ontem à tarde, ontem de manhã, mas na verdade foi ontem à tarde essa perseguição. Deixa eu só parar a imagem aí um pouquinho, deixa eu ver essa imagem aí, Lu. Essa imagem eu acho que é o carro em perseguição, né? Porque apareceu primeiro da polícia, que a gente vê ali de frente. E esse é o carro, portanto, esse é o carro que estava em perseguição. E que era clonado, né? Esse é o carro que estava em perseguição. Na primeira imagem a gente vê o carro da polícia. Esse é o local, deixa a imagem rolar, Richard. Eu acho que pra gente só conseguir identificar, olha, só parei um pouquinho a imagem. Para só um pouquinho a imagem, a gente vê que isto aqui, ó, é perto da refinaria Alberto Pasqualini, ali em Esteio. Aqui tá pode seguir a imagem, vamos seguir a imagem, vamos seguir a imagem. Para a gente tentar só localizar. Para aí. Verdade, olha aqui, ó, a refinaria Alberto Pasqualini, né? Ali em Esteio. E a gente vê aqui, portanto, aqui está o carro. Naquele trevo que faz acesso, né, da BR-116. Isso aí. Ali também dá acesso ao Parque Assis Brasil, mas fica bem em frente. Tanto é que aqui aparece, ó, o portão de entrada da refinaria Alberto Pasqualini. Então, foi bem ali em frente que teve essa perseguição e agora a polícia, né, querendo mais informações, até para saber o ponto certo de onde foi esse atropelamento, né, Lu? A gente não tem esses detalhes, mas só mostrando essa perseguição. Olha ali, ó. E a gente vê o matagal, né, por onde eles fugiram também, né? É verdade. Tem muito mato ali ao redor ali da rodovia. Não, e ali tem bastante. E ali as áreas de fuga ali são várias possibilidades. Lu, outro assunto. Tem muita gente que aprecia tomar sorvete, não é verdade? Principalmente, né, tomar sorvete no inverno, estou falando, né? No período de frio. Isso na Europa é muito comum, sorveterias todas abertas. E tu sabe quem é que também gosta e admira muito tomar sorvete? Os criminosos, os ladrões. Olha só esse flagrante. Olha a imagem aí e explica pra gente o que fez esse rapaz aí sorveteiro.
Olha, André, chinelão, né? Desculpa a palavra, mas por favor. Olha, essas câmeras de segurança, elas registraram então essa ação desse arrombamento. Isso aconteceu numa sorveteria da Avenida Juca Batista, aqui na Zona Sul de Porto Alegre. O homem invadiu o local pelo telhado, ele usou uma barra de ferro, inclusive, que acabou abandonando ali no local. E lá dentro a gente vê que ele, olha, mexeu em tudo. Ele teve tempo para abrir todos os... Fuçou em tudo. Exatamente, né? Fuçou em tudo. E aí ele abriu os freezer, vasculhou armários, foi até o caixa, arrombou o caixa, né? A gente vê assim que ele força o equipamento, é uma das imagens. Aí tá ele vasculhando os freezers. Quando ele abre os freezers, aí tá ele no caixa, ó. Ele começa a forçar e consegue, então, pegar algum dinheiro que estava ali dentro. Nos freezers ele vai abrindo. E mais, André, ele vai provando. A gente vê uma hora que ele lambe a própria mão, ou seja, ele provou ali na hora e aí foi escolhendo o que ainda ele iria levar, qual sabor que estava mais do gosto aí, né, dele. E ainda levou 2 potes de sorvete nessa ação. Enfim, ele fugiu. Olha, tem que rir para não chorar, né? É muita chinelagem. É impressionante. E ele é assim, ó, dentro de casa, hein, Lu? Parecia que tava dentro de casa. Ele parecia que estava em casa. Mas toda à vontade, né? Circulando, procurando, abrindo o pote. Não, agora eu vou olhar o cofre, agora eu vou aqui, tranquilamente, numa boa. Trabalhar que é bom nada. Olha, nesse momento, é que eu acho que não dá para ver, mas ele pega e faz assim, e lambe a mão. Ou seja, ele deve ter botado ali para provar, para ver se era bom ou não. E volta ali um pouquinho a imagem, porque tem hora que ele faz uma curva ali, quer ver, ó? Vamos voltar a imagem ali, ó. Antes, vamos voltar um pouquinho. Richard, volta a fita, porque ele dá um desvio ali quer ver, ó? Ele vai sair, quase que ele achou que ia bater. A hora que ele sai, ele dá uma curvinha ali, ó, quer ver, ó? Tá à vontade em casa fazendo a bagunça toda. Aqui na Cavalhada isso, né? Na Juca Batista, ali Juca pertinho. Batista. E olha, essa Bairro ação... Cavalhada, certo. Essa ação durou em torno de 10 minutos, mas ele teve tempo de voltar para os mesmos freezers. Então, assim, teve alguns freezers ali que ele abriu umas 3 vezes. Teve um armarinho que ele vasculhou ali várias vezes em busca de algum objeto de valor. E aí ele acabou levando, inclusive, André, uma maquininha, aquelas de cartão de crédito. Porque provavelmente, enfim, o local estava fechado, Olha, né? Normalmente os empresários não deixam dinheiro Uma ali. coisa é certa, Lu. Pegar a maquininha para trabalhar e vender produto não é. Isso certamente não é. Mas para ele é mais fácil fazer isso, né? É entrar, bagunçar o trabalho das pessoas, roubar, levar dinheiro, levar sorvete, né? Desrespeito total. E a bagunça que ele fez em pouco tempo é uma coisa absurda, né? Em 10 minutos, o que o cara conseguiu fazer dentro dessa sorveteria, desrespeito total. Eu só queria saber se essa pessoa, por exemplo, é uma das que foram beneficiadas aí por causa da pandemia e foi liberada do presídio. Apenas como curiosidade, não sei se é. Agora, o rosto dele está bem claro ali, a polícia... para identificar não vai ser difícil, né? E segundo a polícia, André, tinha ainda um comparsa ali esperando ele numa moto no lado de fora. Uma moto, É. Então segundo tinha a polícia, mais... tinha mais um. Ele estava com reforço. Gente, 12:10, para quem está chegando agora, Luciane Coleman está mostrando para a gente de um criminoso que entrou numa sorveteria aqui em Porto Alegre e começou a mexer em tudo que podia. Desde dinheiro, até sorvete ele levou, pote de sorvete. Isso aconteceu ontem, Lu. Repete aqui para a gente, muita gente chegando agora. Sim, isso aconteceu ontem ali na Avenida Juca Batista, Zona Sul de Porto Alegre. Esse bandido aí entrou pelo telhado dessa sorveteria, usou uma barra de ferro, inclusive, nessa ação, deixou a barra de ferro e aí vasculhou todo o local. Claro que a gente não está mostrando todas as imagens, André, porque ele ficou 10 minutos aí. Eu me dei o trabalho de olhar os 10 minutos. Ele vasculhou praticamente todos os freezers. Mexeu em tudo. Mexeu em tudo. Fez a maior bagunça, arrombou o caixa, pegou o dinheiro que tinha ali. A gente não sabe o valor, provavelmente não era muita coisa, mas com certeza o estrago, né, foi um grande prejuízo aí para esses empresários. Agora, abriu o freezer de sorvete porque ele não levou de todos, mas abriu. Sabe que ele achou que ia estar dinheiro escondido? Que ele futricou em todos, mas não levava, né? Ele levou só no final. Ele pegou uns pequenos, assim, né? Que a gente vê que ele bota, assim, no bolso e ainda provou alguns com a mão. Olha, que chinelão. E Lu, olha só, para a imagem um pouquinho. Ele entrou pelo telhado. Mas ele, eu acho que fugiu, não sei. Ali naquela abertura ali, Pois é, ali tá aberto, né? A gente consegue observar que tá... É aberto ou tá na sombra? Tá aberto, né? Tá aberto, sim. Não tá aberto? Não tá aberto?
Não, tá só escuro, Lu. Eu tive também essa dúvida, mas ele não sai por ali. Ele sai pelo mesmo lugar onde ele... Vai ver que saiu pelo mesmo local. Exatamente. Pelo mesmo local mas que eu entrou tive lá a em mesma cima. impressão, André. Parecia que estava aberto, né? Não, é uma faixa escura E pintada. tem em um momento até que ele tenta ali, meio que parece forçar a porta. Ali mexendo, ó. Tá mexendo, pegando as moedas. Aí, ó. Tá botando o bolso, enchendo o bolso. E ainda deu tempo aí de tomar um sorvetinho, né? Aí, ali, ó, o que ele faz agora, olha? Parece que ele tá forçando ou olhando ali pra fora, ó. Mas olhando por onde, gente? Não sei se não tem algum buraquinho, porque o comparsa dele tava ali fora. É isto? Essa imagem eu não tinha visto ainda. Parou ou ele tá parado? parado? Barbaridade, né? Não, tá ali, ó, ele ficou... tá ali. Não, peraí, só um pouquinho. Ele achou que ia enxergar alguma coisa pela fechadura, será? Porque ele tá... É bem a fechadura ali. É bem a fechadura ali. Ele achou que... Eu achei que a imagem estava congelada, mas não, era ele paradinho. Tá tentando olhar. Ele paradinho, tentando investigar a melhor maneira de sair. Mas que estranho. Que estranho. E aí ele provavelmente teve que sair. Aí ele volta pro telhado. Ele volta pro telhado. Então tá, daqui a pouco a gente volta a conversar daqui a pouquinho, é isso? Não? A Lu, fica junto. Fica aqui. Bom, a Lu e a Gabi Lerina têm novas informações sobre o caso, isso de feminicídio, é isso aí? Isso. O caso que aconteceu ontem à noite aqui em Porto Alegre, na Zona Leste, né? De um homem que ficou esperando a mulher se aproximar de casa, saiu do carro, né? E desferiu uma facada nela, nesta ex-companheira. 22 anos. A gente está com a Lu e também com a Gabi Lerina, que agora já está com a gente. Oi, Gabi. Boa tarde, Gabi, que também tem outras informações. A Gabi conversou, inclusive, com a delegada e vai ajudar a gente a descobrir algumas coisas de mais um caso de feminicídio aqui em Porto Alegre. Oi, Gabi. Oi, André. Boa tarde para você. Infelizmente, né, estamos com esse caso horroroso, né, da morte dessa mulher, 22 anos. Conversei agora há pouco, faz minutos, pelo telefone, com a delegada Tatiana Bastos, que é a titular da Delegacia da Mulher aqui de Porto Alegre, e ela me contou alguns detalhes desse caso, viu? Detalhes novos, como, por exemplo, no local do crime, a polícia conseguiu apreender a faca que ele utilizou para dar um golpe de faca na altura do pescoço e do peito dessa vítima de 22 anos. Também, André, uma soqueira. Ou seja, esses elementos indicam que este homem foi preparado, planejou o crime para matar a ex-companheira. Outros detalhes, eles estavam juntos há pelo menos 5 anos e há 10 dias ela teria encerrado o relacionamento. Não queria mais, segundo a delegada. Só que aí ele se indignou. Lembrando que, de acordo com informações que a delegada me passou, em 58% dos casos, a insatisfação do companheiro acaba virando motivo para matar a companheira. Então, é isso que aconteceu. Ontem, por volta das 8 horas da noite, nós vamos recapitular o crime. Ele chegou frente à casa onde a vítima estava fora, onde estavam a mãe e a avó dentro da casa, chamou ela para conversar do lado de fora. Tem testemunhas oculares, testemunhas importantes que acompanharam esse crime, que estão auxiliando na investigação, conversaram rapidamente e ele simplesmente já desferiu os golpes. Fala, André. A gente tem algum histórico, 5 anos deles juntos, né? Mas algum histórico de brigas, de discussão? Eles tinham filhos? Qual era a vida deles, a rotina deles? Essa foi a minha primeira questão para a delegada. Ela me disse o seguinte, ela não tem detalhes ainda, porque quem vai contar isso é a mãe e a avó. Só que, claro, elas estão bastante chocadas, estão desesperadas com a situação. A delegada deve ouvi-las, então, na segunda ou na terça-feira. Por enquanto, o que se sabe, eles não tinham filhos e não se tem detalhes de como era essa relação, André. Isso realmente vai fazer grande diferença na investigação. Esse homem, ele está preso lá no HPS, ele passou por uma cirurgia entre ontem e hoje, entrou no HPS em estado grave. Informações também sobre uma possível tentativa de suicídio. De acordo com as testemunhas que observaram toda essa situação, ele entrou no carro e dirigiu praticamente sem rumo. E nesse percurso que ele fez, ele acabou atropelando, assim, como, por exemplo, lixeiras, calçadas, foi dirigindo praticamente sem rumo. O que a delegada disse que não dá para descartar a possibilidade, e em alta velocidade, claro. Então, portanto, não daria para descartar a possibilidade de que ele estava tentando cometer suicídio. Isso também deve ser
na investigação. Ele não conseguiu ainda, claro, ser ouvido, porque, óbvio, né, está no HPS, deve ser ouvido assim que tiver recuperação, se é que vai se recuperar. Deixa eu pedir para a Lu, me ajuda a contar essa história aí para as pessoas que estão acompanhando, porque a gente falou de um assassinato e depois a gente mostrou o carro capotado. Então, só para a gente recuperar a história, um caso que aconteceu ontem à noite aqui em Porto Alegre. Lu? Isso, vamos recuperar para o pessoal que está ligando aí a TV agora, né, André? A jovem Luísa Vitória Bica Gonçalves, 22 anos, foi a vítima aí desse feminicídio. Ela estava chegando em casa na Avenida Protásio Alves, pertinho lá da Saturnino de Brito, ali no bairro Alto Petrópolis, por volta das 8 da noite. E o ex-companheiro dela, de 35 anos, estava ali. Ele foi até lá aguardar a chegada da jovem. Quando ela chegou, eles discutiram, provavelmente por causa do término recente da relação, que ele não aceitava. Como a Gabi, ele trouxe informação, ele estava, né, com a faca, ou seja, foi premeditado. E aí ele deu uma facada mais ou menos na região do peito. Imediatamente a Luísa já caiu, né? Os familiares estavam dentro de casa. O suspeito saiu, entrou no carro e saiu dirigindo loucamente ali pela Protásio Alves. E ali pertinho da São Mateus ele acabou batendo... No prédio do DEIC, né? Exato, ali no antigo ali, o terreno do antigo prédio do DEIC. Ele acabou, então, invadindo ali a calçada, capotou o carro. E por isso que ele, então, ficou em estado grave e foi encaminhado para o HPS. Gabi? Gabi Lerina, a Gabi conversou há pouco. Detalhe importante. Oi, Gabi, Detalhe importante que eu quero falar sobre a investigação ainda, André, sobre a situação dos antecedentes deste homem, né? A segunda delegada, ela não pôde me abrir quais eram os antecedentes dele, mas que ele tinha, assim, ó, dezenas. Meu Deus do céu. Muitos antecedentes. Tem algum de violência contra a mulher, tudo que tu pode imaginar, ele tinha na ficha dele. Então, ou seja, né? Santo também esse homem não era, bem provavelmente. Aí eu pergunto, Gabi, pergunto para a Lu também, para quem está em casa nos acompanhando, né? Uma pessoa que tem uma ficha como essa, ou seja, assim, um coração apaixonado, é difícil a gente avaliar, mas me parece que me dá a sensação e até fecha muito com o que os psicólogos e psiquiatras falam. Muitas vezes não é nem por amor à mulher que comete um crime como esse, é a indignação dele não ter o controle sobre a mulher. Né? Aí a gente entra para um outro campo de discussão, mas assim, ó, eu não posso acreditar que isso era amor. Sabe, André, antigamente a gente falava muito em crime passional, né? E a gente não fala mais porque exatamente houve aí uma... Exato, porque na verdade houve toda uma atualização da legislação e quando a gente fala que é por paixão, parece uma coisa, entre aspas, boa, né? E não é, na verdade é uma questão, ou seja, é um crime motivado pelo gênero, pela posse daquela mulher, ou seja, ela é meu objeto, ela é minha. Se ela não me quer, ela não vai querer mais ninguém e aí ela está condenada à morte. E uma pessoa que tinha toda essa ficha, né? Tinha toda essa ficha, ela não tinha, essa jovem, ela não tinha feito nenhuma queixa na polícia e não tinha nem proteção de Maria da Penha. E é isso que provavelmente, né, Gabi, vai ser ouvido dos familiares que estavam dentro de casa, né, no momento desse crime. Vai ser ouvido por que ela não procurou ajuda, ou se é que procurou, a gente não sabe ao certo também, né, Gabi? Imagina que coisa mais triste, né, André? A mãe e a avó acabaram ouvindo ou até mesmo vendo toda a cena. A gente não tem esses detalhes, porque a delegada também não conseguiu conversar com elas ainda. Mas o caso é também que esses relacionamentos, o que acontece também é que essas mulheres acabam virando vítimas de ameaças, né, André? A todo tempo, elas geralmente ouvem as vítimas de feminicídio. Olha, se você me deixar, eu vou fazer tal coisa. Se você me deixar, eu vou te matar. A delegada mesmo em várias matérias que nós conversamos com a delegada Tatiana Bastos, que é excelente nesses casos. Ela diz o seguinte, André, um homem que ameaça uma vez, vai lá e cumpre a promessa. E aí que mora o perigo. As mulheres ficam presas a essas ameaças, achando que não, ele não vai fazer nada. Não, imagina, vai fazer mal para minha mãe ou para os meus filhos. Enfim, acabam acreditando que esse homem vai mudar. Só que não, uma vez a ameaça feita,
ela pode ser cumprida. E aí que mora o grande perigo e o grande pavor desses casos de feminicídio, né? Um outro caso que teve agora em abril e que também não havia, né, registro na polícia, nem indicação, né, de brigas entre o casal. A gente vai mostrar as imagens, foi agora na metade do mês de abril, ali 15, 16, 17 de abril. 17 de abril. Dia 17, a Maria Elizabeth, né, que foi morta, que era a diretora do PROCON e agora estava como a responsável pela AGERGS, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados aqui no estado. Ela estava como presidente da AGERGS e ela foi morta pelo companheiro de 20 e tantos anos, né? Esse é aquele caso que ele precisava tomar um medicamento, é um policial da reserva, precisava tomar um medicamento, né, de controle, não queria tomar. E aí, inclusive, o irmão auxiliou a Maria Helena a convencê-lo de tomar o remédio. O irmão foi embora, ficaram os dois dentro de casa, né? A Maria Helena com ele. E de repente, então, a Maria Elizabeth, está aí ela, ó. Ela que era diretora do PROCON e agora, atualmente, na AGERGS. E aí não se sabe o que aconteceu e ela foi morta, né? Que levou um tiro dele. Esse caso foi recente, agora 17 de abril. Ô André, sabe o caso da Maria Elizabeth Rosa Pereira, né, de 65 anos, Isso. o inquérito ele já está quase aí sendo concluído, viu? Eles só estão aguardando aí os laudos toxicológicos, mas ele está sendo enquadrado como feminicídio. Logo no início ainda tinha alguma dúvida, mas o inquérito a princípio está sendo conduzido como feminicídio e tentativa de suicídio. Eu não sei se você tem ali as telas, André, que antes a gente ficou devendo aí para os telespectadores aquele WhatsApp para as mulheres fazerem, né, a denúncia, enfim, se elas estão sendo ameaçadas, já tá se elas pronto. têm... A gente está mostrando aí, onde procurar ajuda. Isso, então, a gente tem o 180, né, que é o atendimento à mulher, tem a delegacia online, que é delegaciaonline.rs.gov.br, que aceita as denúncias. A única exceção é se é uma medida protetiva que precisa ir até a delegacia. E ali está o WhatsApp, é o 984440606, tendo ainda o 190. Antes eu falei o 181, né, André? Eu falei errado, que é o outro Disque Denúncia. É o Disque Denúncia, né? É, exato. Esse aí é o 180, né, que é do atendimento à mulher. Então tem vários canais, como a Gabi disse, ameaçou, denuncia. Bom, e a gente segue acompanhando, né, Na Gabi? hora, né? E só bater uma bola com a Lu antes da gente encerrar. A Lu, a gente estava vendo sobre os números, né, de homicídios, né, de feminicídios contra mulheres. E aqui em abril, quantos? Um só em Porto Alegre, né, Lu? É, aqui em Porto Alegre foi um só e agora em maio um. Só que eles ainda não têm, né, Gabi, a atualização. A gente tinha aqueles números de janeiro a março ali, um aumento de 73% dos feminicídios. E segundo a delegada, provavelmente na próxima semana eles já devem divulgar ali o de abril. Porque a gente vem aqui noticiando vários feminicídios, né, André e Gabi? Não é só esse. Muito bem, então, meninas. Muito obrigado pela participação. É só em março, estado, né? Sim, que é, Gabi? Exato. Não, a Gabi estava falando que, na verdade, esses dados são de estado. A gente, por enquanto, a gente tem só os de Porto Alegre, mas a gente já noticiou outros, né, em outras cidades. Verdade, verdade. E são vários. Obrigado, Gabrielino. Obrigado, Lu Coleman. Muito bem, gente. Olha só, daqui a pouco nós vamos falar sobre o frio. Nós vamos ter uma madrugada muito gelada. Em seguidinha a gente dá todos os detalhes com a Estaiel Cias, que já está com a gente aqui no estúdio. A gente teve temperaturas hoje de 9 graus e 2 décimos aqui em Porto Alegre. E Soledade, sabe quanto que fez nessa manhã, nessa noite? Fez temperatura negativa 1 grau e 3 décimos abaixo de zero aqui em Soledade. Tá? Então a gente vai ter agora uma temperatura mais baixa nessa próxima madrugada. E a falta de chuva, infelizmente. Mas tem uma previsão de chuva aí para terça-feira da semana que vem. Em seguida a gente vai falar com a Estaiel Cias. Vamos falar sobre um bebê. Vocês acreditam que um bebê recém-nascido ontem de manhã foi largado morto dentro desta lixeira que a gente está vendo? No centro de Canoas, aqui em Cidade de Canoas, na região metropolitana. A polícia investiga quem colocou esse bebê, essa criança que estava ainda com cordão umbilical, quem colocou dentro deste container aqui em Canoas. E a gente vai falar também sobre os leitos de atendimento para a Covid-19 aqui em Porto Alegre. A gente vai conversar em seguidinha com o Dr. Paulo Stirmer, que é o secretário de saúde aqui de Porto Alegre. É importante a gente saber por quê. Temos o problema da pandemia e temos o frio chegando, e chegando com força. Como eu disse agora, a gente vai ter uma madrugada bastante gelada. Então, em seguida, a gente vai conversar com o secretário de saúde aqui de Porto Alegre, o Pablo Stirner. Muito bem, meio-dia e 26 minutos, nós vamos... Meio-dia e 26, 16 graus é a temperatura nesse momento. Vamos falar de esporte agora?
Jeremias Werneck e as polêmicas esportivas, né, Jeremias? Para? Bom dia, André. Tudo bem contigo? Bom dia para todo mundo que está em casa com a gente. Olha, quero dizer, antes da gente entrar no noticiário, que eu estou aqui sempre para Biscoito Zezé Carinho, que vem de família. E provavelmente o Biscoito Zezé vai ser a melhor coisa que eu vou dizer hoje. A notícia mais afável. A única notícia saborosa. Exato. Beleza, matou a charada. É isso aí, André. Porque a crise gerada pelo novo coronavírus chegou muito forte no Beira-Rio. O Inter, ontem, André, demitiu 44 funcionários. A lista de colaboradores desligados nos últimos dias já tem mais de 50 pessoas. É um efeito muito duro da paralisação dos jogos e de toda a situação econômica que a gente vive por conta do novo coronavírus. E o Inter, muito provavelmente, vai continuar desligando funcionários nas próximas semanas, porque, por exemplo, setor de patrimônio e administração, sem jogos, essas pessoas que trabalham em abertura de portões e manutenção do Beira-Rio, elas não têm atividade. E o Inter está recebendo muito menos dinheiro, então precisa cortar funcionários. O que chama atenção é que num dia só o Inter desligou mais de 40 pessoas, né, André? Pois é, e aí vem o time rival, a gente não adianta, sempre vai fazendo essa bate-bola Inter e Grêmio. Já o Grêmio optou por não demitir ninguém, vai chamar todo mundo, né? Vai negociar, vai, né, entrar num acordo. São essas diferenças. A gente não sabe por que o Inter não conseguiu fazer isso, né, Jeremias? Eu não tenho uma explicação para essa diferença, mas tem um dado que pode ajudar a gente a entender. O Inter entrou na pandemia com 550 funcionários. É um número significativo, né, André? No clube de futebol. 550. O Grêmio tem uns 300. Então, a quantidade pode explicar as medidas diferentes na Arena e no Beira-Rio, né? Lembrando que o Grêmio não demitiu, não desligou ninguém, mas aplicou uma redução salarial de 25% em grande parte dos colaboradores. Quantos funcionários tem o Grêmio? E suspendeu também, gente. Quantos funcionários tem o Grêmio? Pouco mais de 300. Bom. Aí tem aquela coisa, né, o Jeremias, que eu não estou dizendo que o Inter está fazendo isso, por favor. Mas tem aquela coisa do momento. Bom, já que a situação é essa, né, quem sabe a gente dá uma olhadinha. Tem muita empresa que está fazendo isso, o que é todo direito. Agora, não dá para botar conta também tudo no coronavírus. Mas daqui a pouco as empresas estão aproveitando o momento, que até é compreensível, mas aí tem que dizer, olha, a gente já estava enfrentando uma crise com dificuldade, vamos aproveitar esse momento e vamos então fazer uma reorganização. Ok, melhor que seja assim do que botar tudo na conta do coronavírus também, não é verdade? Porque tem muita empresa que gosta de fazer isso. Bom, dentro desse aspecto tem uma coisa assim, os funcionários que foram desligados pelo Inter, eles entendem essa situação. O que deixou muita gente chateada e também tem repercussão nas redes sociais foi a maneira como essas demissões foram conduzidas, né? Muitos profissionais não sendo chamados pelos gestores diretos, inclusive o ex-zagueiro Índio, bicampeão da Libertadores, campeão mundial, ele foi desligado. Ele trabalhava como colaborador no departamento consular e ele reclamou muito, André, do tratamento que ele recebeu, né? Ele disse até, em entrevista para os colegas da Rádio Grenal, da Rádio Bandeirantes, ele disse, olha, eu acho que eu mereci um pouquinho mais de respeito. Eu não recebi nenhuma ligação do meu chefe, eu simplesmente fui chamado no Beira-Rio, tive que assinar a carta e ainda recebi uma máscara de proteção com o símbolo do Inter. Então, a bronca também ela é mais pela maneira como o Inter demitiu os funcionários do que pela demissão em si. Porque o Índio falou que entende a situação e ele que estava fazendo um trabalho, né, representando o clube, viajando pelo estado, viajando pelo país. E tem situações que a gente tem ouvido muito. A lei, esse momento que a gente está vivendo, né, que permite fazer demissão até por telefone, né? Isso é para manter a distância. Mas mesmo que seja por telefone, tem uma história, né? Tem um respeito da empresa, do clube com o seu funcionário, né? Então tem todas essas coisas que devem ser consideradas. E o Flamengo no Rio de Janeiro, hein? Já que a gente estava discutindo ontem, né, a questão do reiniciar os treinos, não reiniciar, os riscos e quando é que volta a jogar futebol, o que tu tem de notícia do Flamengo para nós?
O Flamengo anunciou ontem à noite, pouquinho antes da meia-noite, André, um exame geral em todo o elenco, em familiares dos jogadores e funcionários. O resultado, André, 3 jogadores do Flamengo estão com o novo coronavírus. E outros vários funcionários, colaboradores, familiares. O Flamengo está dando aula aí, no que me diz respeito, eu posso dizer, o Flamengo está dando aula. Está sendo muito didático ao explicar a situação e a fazer diferentes testes com os jogadores, com os funcionários e com os familiares. Porque, André, se o jogador vai treinar e volta para casa, ele está sendo exposto. Não existe risco zero, por mais que os protocolos sejam adotados, né? Então tem que se testar também o familiar. E o Flamengo foi lá e testou. É evidente, André, é evidente. O Flamengo hoje é o time com maior poder financeiro. E ele está fazendo isso porque ele tem dinheiro. Mas ele está fazendo, então ele está dando aula. Por amostragem não dá. E outra coisa, muitos deles certamente não tinham sintomas. Então, comprovado que eles estão com vírus e possivelmente, né? Ou possivelmente, eu digo possivelmente porque não tenho uma certeza, passando para outros. Obrigado, Jeremias Werneck, a gente se fala mais uma vez amanhã. 12h e 33 minutos e olha só, você vai ver ainda hoje aqui com a gente. Outras informações sobre a prisão do suspeito de matar uma mulher a facadas. A polícia investiga o caso, que teve inclusive um acidente na zona leste de Porto Alegre. Novas informações sobre a bebê encontrada morta num container em Canoas. A polícia está analisando imagens para descobrir quem abandonou o corpo de uma recém-nascida. O Rio Grande do Sul tem a manhã mais gelada do ano. Será que vai ficar mais frio nos próximos dias? O que isso pode influenciar na pandemia do coronavírus? Você vai ver no SBT Rio Grande, que vai até a 13h. Agora a gente vai falar desse caso, né? Eu mostrei há pouquinho aí do bebê. O bebê que foi encontrado dentro de um container aqui em Canoas, na região metropolitana. A gente vai acompanhar agora os detalhes na reportagem do Lucas Abate. O corpo da bebê foi encontrado neste container de lixo da rua Doutor Barcelos por um papeleiro. Ele pediu ajuda a funcionários de um restaurante que acionaram a polícia. Ela tem um chumaço de algodão dentro da cavidade oral. Pode ser a causa-morte. Tem um sinal no pescoço, que pode ser de estrangulamento meramente, que foi colocado ali o cordão umbilical. Uma câmera de segurança flagrou uma mulher passando pelo local às 7h da manhã de quarta-feira. A Delegacia de Homicídios investiga o caso para confirmar se foi ela quem abandonou a criança. Esse não é o primeiro caso de bebê abandonado em Canoas. Em abril deste ano, uma outra recém-nascida foi deixada nessa parada de ônibus do bairro Estância Velha. A criança sobreviveu e está em um abrigo da cidade. E agora ao vivo, Lucas Abate com outros detalhes dessa investigação, Lucas. Pois é, André, um crime brutal que aconteceu em Canoas ontem à tarde. A Polícia Civil está investigando esse caso, que passou agora para a Delegacia de Homicídios. Por que no primeiro momento, André, a polícia teve a seguinte conclusão, que essa criança foi primeiro morta e depois o seu corpo foi ocultado nesse container de lixo na região central de Canoas, onde eu estive nesse local hoje pela manhã. Um local bastante movimentado, André. Então, reforçando uma hipótese da polícia de que o abandono desse corpo aconteceu entre a madrugada ou também o início da manhã, um horário de menos movimento. Tem essa imagem que mostra uma mulher circulando pelas redondezas por volta das 7h de ontem, e a Polícia Civil investiga essa imagem para ver se de fato essa mulher está relacionada a esse caso, porque o horário mais ou menos bate com a desconfiança da polícia. E o bebê foi a pessoa que abriu, foi ontem à tarde isso? Foi ontem à tarde, por volta entre as 13 e as 4 horas da tarde, um homem que estava catando lixo, um morador de rua, abriu esse container e encontrou a criança. Então, imediatamente, ele pediu ajuda para algumas pessoas, funcionários de um restaurante próximo, e essas pessoas viram já o bebê, desconfiando que estava sem vida, chamaram a polícia, que confirmou e encontrou esse bebê já com as marcas de estrangulamento e também alguns algodões pelo corpo. Então, reforçando essa hipótese de que a criança foi primeiro morta. E agora, a missão da polícia, descobrir quem deixou a criança e se essa mesma pessoa foi quem matou a criança e também a motivação. Mas, de fato, um recém-nascido, pela estimativa da polícia, tinha nascido aí pelo menos nas últimas 24 horas. Então, o trabalho inicial vai ser ir atrás de maternidade, Canoas e também outras da região, para ver quais mulheres deram à luz recentemente, para ver se uma mulher de fato foi no hospital. Eles vão seguir esse rastro, André,
para tentar identificar os pais dessa criança. E com as câmeras que tem em Canoas, a quantidade de câmeras não vai ser difícil fazer o caminho inverso. Eu quero só chamar a atenção para essas duas imagens que a gente mostra ali de duas mulheres largando lixo. A polícia está investigando. Tanto elas quanto outras imagens, né? São apenas suspeitas e até uma oportunidade, né? Se daqui a pouco essas mulheres estão acompanhando, que procurem a polícia, inclusive, para dizer, olha, fui eu que fui lá, que larguei, né? Não tem nada a ver com isso. Agora, até porque a gente vê elas caminhando ali normalmente, né? Se for uma das duas, né? A impressão é que possa ser a mesma mulher. A gente não tem essa certeza, né, Lucas? Porque a gente vê duas imagens aí. Uma pessoa com uma sacola só na mão, tá? E depois a gente vai mostrar uma outra imagem que são duas sacolas. Então a gente não sabe muito a sequência, a polícia está investigando também, né, Lucas? Sim, até essa imagem, André, que mostra um pouco mais em cima, provavelmente é de alguma câmera de monitoramento da cidade, uma câmera pública que pega um pouco mais a distância. Mas hoje, circulando pelo local, pela rua Doutor Barcelos, onde foi encontrado esse corpo, eu vi que bem em frente ao container tem pelo menos 2 comércios. E certamente algum deles deve ter uma câmera voltada para o lado de fora da rua. E a polícia, claro, já está com agentes na rua trabalhando para tentar levantar outras imagens, outros ângulos, para confirmar se foi essa mulher mesmo. Tá, antes eu parecia que eram duas, mas assim, o jornalismo ele é ao vivo e a gente vai fazendo junto com o acompanhamento do telespectador. Volta ali na imagem dela largando a sacola, porque dá a impressão que é uma pessoa só mesmo. Volta ali, por favor. Volta ali a fita. Olha só, ela tá com 2 sacolas. Aí agora ela vai largar a sacola dentro da lixeira, tá? Aí ela vai atravessar a rua aqui. E aí, eu acho que aí pega a outra câmera que vai mostrar ela só com uma sacola, porque ela já largou. Ó, tá atravessando. Vai aparecer a outra câmera em seguida, quer ver, ó? Agora vai emendar com a outra câmera. Tá aqui, ó, ela ainda atravessando. Então é a mesma pessoa. E só com uma sacola, porque a segunda largou. Inicialmente eu achei que eram 2 pessoas, porque uma carregava uma e a outra a segunda sacola. Não, possivelmente a mesma pessoa. E estranho que ela fez uma volta aqui, né? Ela fez um balão, vocês viram? Ela fez um balão. Ela dá a sensação que a lixeira, o container está deste lado. Ela foi... Vamos voltar de novo, só para ver o percurso que ela percorreu. Só para a gente ver o percurso que ela percorreu, perdão a redundância, o percurso que ela fez, que ela seguiu. Ó, tá aqui ela chegando, muito tranquila, né? Não parece estar largando um lixo normal. Gente, isso é apenas uma suspeita, tá? Vamos deixar bem claro. Ó, largando o lixo, aí ela vai atravessar. Agora ela vai atravessar a rua, tá? Tá atravessando a rua. Agora vai emendar com uma outra câmera, né? Aqui, ó, que ela vem, olha só para terminar aqui a imagem. Ó, ela vem, dá a impressão que ela vai para lá, né? Mas não, ela faz a volta. Apenas chamando a atenção aí. Lucas Abate, obrigado pelas informações. Lucas continua acompanhando, esteve em Canoas hoje de manhã e vai acompanhar esse caso aí. E a gente vai atualizar assim que tiver outras informações. Falar em atualização, cadê o mapa aqui? Do novo coronavírus no Rio Grande do Sul, gente. Ele deve ter sido atualizado agora há pouquinho, né, por esse horário que atualiza, 11 e pouco. 2.129 casos, 90 óbitos em 169 cidades. Bom, Porto Alegre, mais 3 casos, né, somando aí 480. Passo Fundo, mais 1, já 226. Bento, mais 1 também, com mais 1 caso, já chegando a 94. Novo Hamburgo, mais 2. Novo Hamburgo tinha parado, né? Tinha parado e agora surgiram mais esses 2 casos aí. Região Central, Santa Maria com mais 3. Vamos baixar um pouquinho, vamos chegar até o 20º caso. A gente vê, ó, mais 1 em Estrela, mais 3 em Carlos Barbosa, Encantado. Toda essa região aí dos vales, né? A região ali de Encantado, próximo da Serra, são onde teve o surto, né? Na região de Passo Fundo e também na região ali de Lajeado e Estrela. Vamos descer só mais um pouquinho para ver se tem algum número mais acentuado. Não, acredito que agora todos são apenas mais 1 caso, né? São mais 1. Ou seja, estamos com acompanhando um número bastante grande aí de casos de Covid no Rio Grande do Sul. Pode voltar a imagem para cima, somando, portanto, em 169 municípios já são 90 mortos, gente. 2.129 casos confirmados. Olhando pelo mapa, aqui a gente vê bastante distribuição, né? Pelo Rio Grande do Sul, essa região que não tinha mais a noroeste do estado, a gente vê que os números também estão crescendo. Muito bem, agora, 12h42. Você sabia que a partir de agora, o coronavírus ele é considerado uma doença ocupacional? O que significa isso?
você tem que ter atenção, porque quem não cumprir as regras vai sofrer penalidades do Ministério do Trabalho, uma doença relacionada a trabalho. A reportagem da Gabi Lerina. Infecção pelo novo coronavírus. Se ocorre no emprego, pode ser considerado um acidente de trabalho? O assunto foi parar lá em Brasília. O Supremo Tribunal Federal decidiu que sim, que a Covid pode ser considerada uma doença ocupacional. E para isso, o tribunal suspendeu 2 artigos da medida provisória 927. Segundo especialistas, a intenção é proteger o trabalhador. Mais do que nunca, então agora compete, na verdade, ao empregador demonstrar de que ele adotou todas as medidas de saúde e segurança do trabalho, né? Uma forma de chamar a atenção de empregadores para redobrar a proteção dos trabalhadores. As principais recomendações são fornecer álcool gel, máscaras, afastar grupos de risco, orientar sobre suas possíveis formas de transmissão da doença. O Supremo também entendeu que o colaborador que ficar doente dentro da empresa tem direito a benefícios. Já é uma responsabilidade do empregador que adote medidas a fim de garantir um ambiente de trabalho saudável para os seus empregados. Quem não cumprir a regra poderá sofrer penalidades do Ministério do Trabalho ou outros órgãos fiscalizadores. Nesta empresa de construção civil em Porto Alegre, o dia a dia dos colaboradores tem normas rígidas. Todo trabalhador, quando ele adentra o canteiro de obras, ele tem a medição da temperatura corporal realizada e também estamos procurando identificar os grupos de risco. No canteiro de obras, pias e álcool gel à vontade. Os funcionários precisam manter o distanciamento, inclusive no refeitório. Eles também estão trabalhando em jornada reduzida, iniciam às 9 horas e terminam às 16 horas para fugir do horário de pico do transporte coletivo, que é onde a gente tem uma grande massa de pessoas também se deslocando para o seu local de trabalho. Muito bem, a gente vai conversar agora ao vivo com o secretário de Saúde aqui de Porto Alegre, Dr. Pablo Schirmer, sobre essa preocupação, uma preocupação a mais nesta época do ano, o agravamento das doenças respiratórias e a superlotação de emergências nesse momento de pandemia. Secretário, boa tarde. E como é que Porto Alegre está se preparando? Porque acho que agora a gente começa a entrar num período mais delicado, que o frio está chegando com força, secretário. Verdade, André. Boa tarde aos telespectadores. A gente começou a adotar medidas de distanciamento social na segunda quinzena de março e, com isso, nós tivemos duas consequências, né? A primeira foi que nós efetivamente controlamos a pandemia de coronavírus, nós achatamos a chamada curva de casos, né? A gente tinha um tempo de duplicação, por exemplo, em pacientes de UTI a cada 5 dias, eles estavam progressivamente dobrando. Depois das medidas de distanciamento, nós estabilizamos num número que nos trouxe aí uma taxa de ocupação relativamente adequada para esse enfrentamento. Com esse achatamento, com esse distanciamento social, a gente achatou a curva não só do coronavírus, mas de todos os outros vírus respiratórios, porque a gente conseguiu, por exemplo, controlar... Caiu o sinal do áudio. A gente vai refazer a ligação, porque assim, muita gente se pergunta como é que vai se comportar daqui para frente o vírus. Claro que isso não... O comportamento do coronavírus ele é muito novo. Mas assim, sendo bem objetivo, qual é a preocupação de todos nós? Afinal, a quarentena ela vai terminar quando? E ontem eu ouvi o governador do estado falando que a previsão que o governo agora tem do pico da epidemia no Rio Grande do Sul é no final de junho. Tá? Então, assim, a gente tem um período ainda pela frente. Então, por isso que eu quero agora conversar com enquanto a gente refaz o contato. Então é isso. Então é isso. A gente vai refazer o contato com o secretário, mas essa é a preocupação, é esse frio que está chegando aí. Bom, enquanto a gente refaz a ligação, quero chamar a atenção de uma nova ferramenta, um instrumento, digamos assim, para acompanhar o avanço do coronavírus aqui no estado. Este site, ele mostra a taxa de ocupação dos leitos, isso que a gente estava conversando com o secretário antes de cair a ligação, os leitos de UTI e o percentual de pacientes com a Covid-19.
porque agora com a chegada do inverno, né, queda de temperatura, a Estael vai falar daqui a pouco sobre o frio que vai ter amanhã. Tem, então, uma preocupação muito grande com a ocupação. Porque sempre no inverno, as notícias, né, a gente já está acostumado, jornalista, no inverno, amanhecer e a gente falar da ocupação das emergências lotadas aqui em Porto Alegre e em todo o Rio Grande do Sul. Então, essa ferramenta, ela explica, né, de uma maneira muito didática. Tem reportagem? Na tela a gente explica, então. Ele chegou, a prova está nas ruas. E como acontece todos os anos, também na ocupação dos leitos de hospitais, mais procurados nesta época do ano por causa das doenças respiratórias. Em Porto Alegre, nesta quinta-feira, a Santa Casa está com 1/3 a mais de pacientes do que a capacidade de leitos de emergência disponíveis. No Hospital de Clínicas, são 40 pacientes para 41 vagas, quase lotado. No dia 23 de abril, 58% dos leitos de UTI adulto disponíveis nas redes pública e privada do Rio Grande do Sul estavam ocupados. Hoje, dia 7 de maio, a taxa de ocupação é de 70%, um aumento de 12% em menos de 15 dias. A boa notícia é de que, por enquanto, apenas 8% dos pacientes internados em unidades de terapia intensiva no estado estão com Covid-19. São 99 pacientes com coronavírus para 1.007 acometidos por outras doenças. Todas essas informações estão no site lançado nesta quarta-feira pelo governo gaúcho para acompanhar a evolução da pandemia. Um instrumento que nós chamamos de dashboard, um mapa, um painel de controle dos leitos no estado do Rio Grande do Sul, que foi desenvolvido pela Secretaria de Governança e Gestão Estratégica. De acordo com esse biomédico, a vacina contra as gripes comuns é fundamental para diminuir as internações por outras doenças respiratórias e, assim, liberar leitos para tratamento de pacientes com Covid-19. Não vai prevenir contra o corona, mas vai acabar prevenindo contra a gripe, que nas suas formas mais severas, nas suas formas mais graves, pode confundir sintomas como aqueles que a gente tem verificado no caso de pacientes com coronavírus. Muito bem, eu vou chamando aqui a Estael Cias para voltar a falar com a gente aí sobre agora esse frio que a gente vai ter. O secretário já está aí na tela com a gente, o secretário Pablo Stirmer, o secretário, caiu a ligação. E eu aproveito, secretário, já a gente falando aí do frio, a Estael Cias, nossa meteorologista, está aqui com a gente também, porque a partir de agora a preocupação vai aumentar muito com a chegada do frio. A gente, né, Estael, vai ter temperatura amanhã, chegada a quanto em Porto Alegre? Em Porto Alegre, amanhã na casa dos 7 graus. Isso aí, secretário, interfere demais em toda a estratégia do combate ao coronavírus, não é verdade? É mais um ingrediente que a gente tem que atentar, né? Como eu mencionava, como a gente adotou as medidas de distanciamento social na segunda quinzena de março, a gente reduziu não só a circulação do coronavírus, como de todos os outros vírus respiratórios. Esse período a gente pôde se preparar, né? Abriu novos leitos, organizou a rede, ampliou a capacidade de testagem. E eu dizia que, a partir de hoje, qualquer indivíduo que chegue com síndrome gripal, seja febre e sintomas respiratórios, nas nossas unidades de saúde ou nas tendas que nós montamos especificamente para atendimento de pacientes com sintomas respiratórios, serão submetidos à testagem e nós teremos um panorama bem claro da infecção por coronavírus na cidade. Este período de preparação também possibilitou que gradualmente nós passássemos a abrir os serviços, as atividades que começamos, né, já na semana passada com as atividades industriais e nesta semana com as atividades pequenas de comércio e serviços. Então, com essa abertura gradual, é natural, especialmente com a chegada do frio, que a gente tenha também um aumento aí no número de casos e volte a ter uma ocupação um pouco maior nos hospitais. Eu preciso secretário, dizer que Oi. O senhor chegou a ver a movimentação hoje em Porto Alegre? A gente tem acompanhado, inclusive aqui atrás de mim, tem os gráficos da FPC de mobilidade e de usuários no transporte coletivo. A gente tem acompanhado e a circulação ela tem ampliado gradualmente. Né? Ainda sob controle, a gente tem cerca de 25% dos passageiros que usualmente utilizam o transporte coletivo e a redução de veículos está em torno de 70%, 75%. Então, nós monitoramos, né, não só a mobilidade dos veículos e passageiros, como monitoramos o número de pessoas que consultam nas unidades de saúde com sintomas gripais e também monitoramos os pacientes que chegam às UTIs
com sintomas, com infecções respiratórias. Ali na Voluntários da Pátria, agora de manhã, um movimento enorme de pessoas. E eu olhei, fiquei bastante assustado com o número de pessoas circulando. Agora, secretário, ontem o governador falou que o pico da pandemia deve ser no final de junho. A Prefeitura de Porto Alegre tem esse número também, essa data que possa ser a pandemia aqui em Porto Alegre, o momento mais difícil? Bom, Porto Alegre faz parte do estado, né, e foi por onde ingressou o vírus. É bem possível que essa seja uma época de maior circulação. Nós estamos permanentemente acompanhando e conforme for se a atividade da doença, se o nível de ocupação dos hospitais se aproximar de um nível em que pode comprometer o atendimento da população, nós precisaremos aí retroceder e retomar o distanciamento social no nível que estávamos ali nas semanas anteriores. Muitos pacientes estão vindo do interior e, pelo que eu entendi, aquele volume grande de testes já chegaram a Porto Alegre. Então, quer dizer, Porto Alegre agora está abastecida para fazer testes em qualquer paciente que apresentar síndrome gripal e também receber pacientes do interior, é isto? Bom, os testes, eles são para os cidadãos porto-alegrenses que consultam aí nos serviços da cidade. Os pacientes do interior, eles têm seus serviços, né, regionais, suas referências regionais, mas aqueles casos em que exijam um atendimento hospitalar de alta complexidade, como nós temos aqui na capital, o serviço hospitalar do interior faz a solicitação e nós temos vaga, nós temos a disponibilidade de receber os pacientes que tiverem critério para vir para Porto Alegre. É uma parte da organização da saúde do estado, Porto Alegre ter referência para várias regiões, especialmente naqueles casos mais complexos, que exigem uma tecnologia que, por exemplo, só os hospitais daqui da capital possam disponibilizar de tratamentos específicos. Só para a gente encerrar, secretária, a preocupação hoje, no dia de hoje, não é nem leito e nem espaço, é respirador. Quantos respiradores Porto Alegre ainda deve receber nos próximos dias aí? Bom, Porto Alegre tem um grande parque de respiradores, nós temos mais de 1.000 respiradores aqui na cidade. O Ministério fez uma aquisição aí, comprou a produção das fábricas nacionais nos próximos 6 meses. Certo. E a tendência é da gente avaliar e temos mantido contato com fornecedores para, caso necessário, fazer alguma aquisição ainda nesse período. Tá certo. Muito obrigado, secretário Pablo Stirber, secretário de Saúde aqui de Porto Alegre. Obrigado pela entrevista e bom trabalho para o senhor, tá bem? Obrigado. Bom, e a gente volta a falar com a Estael Cia sobre o frio. Eu já ia quase que te dar um abraço, Estael. Eu já ia estar a primeira aqui. Estael, então a gente, vai ter frio. Dá uma geral pra gente de previsão próximos dias, Porto Alegre, a chuva, mínimas e máximas que a gente vai ter. Hoje de manhã estava bastante frio. Isso, vamos começar por hoje. Nós temos uma tela aqui da temperatura mínima registrada hoje no Rio Grande do Sul. Foram as menores marcas do ano até agora. Nós temos aqui, vejam só, Soledade 1 grau e 3 décimos abaixo de zero. Depois Vacaria com 2 décimos positivos, seguido de Santa Rosa com 3 décimos positivos, Farroupilha 6 décimos, Pinheiro Machado lá na zona sul do estado 1 grau e 6 décimos, Lagoa Vermelha 2 graus e 7 décimos, Fronteira Oeste, Santana do Livramento com quase 3 graus e depois Canela. Porto Alegre teve 9 graus e 2 décimos, a menor temperatura do ano até agora. O que está acontecendo? A parte mais intensa dessa massa de ar polar, dessa bolha de ar gelado que está para chegar no estado, a parte mais intensa ainda não chegou. Isso vai acontecer nas próximas 2 madrugadas. Então, amanhã, sexta-feira, a temperatura vai ficar próxima de zero em grande parte dos municípios gaúchos, temperatura próxima de zero e negativa nos trechos de maior altitude, Alto Jacuí, trechos do Aparados, Campos de Cima da Serra e Fronteira Oeste. A geada nesta sexta-feira tende a ser ampla e pode trazer prejuízos aí aos hortifrutigranjeiros, as lavouras aí. Já não bastasse a seca. Não bastasse a seca. Hoje à tarde a temperatura sobe devagar, não chega aos 17, nós temos acho que o mapa aqui da previsão para hoje à tarde, não passa muito dos 17, 18 graus na maioria dos municípios gaúchos. A perspectiva é de uma tarde fria ainda, nós temos aqui previsão de 17 graus em Santa Rosa e Uruguaiana, 15 graus em Santa Maria, 14 graus em Caxias do Sul, 17 graus Isso hoje? Isso hoje à tarde, Novo Hamburgo e também em Pelotas. Então é uma tarde ainda fria, a perspectiva é esse quadro de alerta para as próximas 2 madrugadas, sexta-feira muito gelado, sábado ainda tendo frio intenso pela manhã, e aí a partir da tarde de sábado, gradativamente a temperatura volta a subir.
E um outro alerta, André, observando o comportamento da temperatura nas últimas semanas, nós tivemos uma grande massa de ar polar no começo de abril, em que tivemos dia 8 temperatura negativa. Hoje é dia 7 de maio, um mês depois tivemos de novo temperatura negativa e seguindo esse ciclo, muito provavelmente o início do mês de junho e julho terão também a influência de fortes massas de ar polar. Se verifica um ciclo de 4 semanas em massas de ar polar mais intensas. Claro, ao longo do mês de maio volta a ter frio. Na semana que vem, inclusive depois da chuva, a temperatura vai ter declínio. Chuva de terça para quarta, os volumes são mais ou menos bons, não são aqueles volumes que vão resolver não. A estiagem, ainda não, mas depois vem mais frio. Então, esses dois alertas, as próximas 2 madrugadas geladas, tem que sair de casa agasalhado. E daqui um mês, provavelmente, teremos aí uma nova, poderosa massa de ar polar com marcas muito baixas de temperatura, respeitando esse ciclo aí mensal que a gente tem verificado desde abril. Melhor esse ciclo do que a gente ter frio intenso, né? Sim, nesse momento, a gente não está mais querendo muito frio aí nesse inverno. Exatamente, Obrigado, Estael Cias. Até mais. Bom, agora 12h57. Deixa eu ir lá para a redação. Um homem matou a ex-companheira a facadas, foi ontem à noite na zona leste aqui de Porto Alegre. E a Lu tem os detalhes, mais informações desse caso aí, informações novas, né, Lu? Pois é, André, até porque a gente gosta de humanizar esse tipo de caso, não é apenas um número nas estatísticas. A Luísa Vitória Bica Gonçalves, de 22 anos, que morreu com uma facada no peito, André, a gente acabou de descobrir que ela havia se formado em nutrição. E a própria instituição, o IPA, onde ela se formou, inclusive divulgou uma nota de luto, né, prestando solidariedade à família. A mãe dela trabalha na instituição, há uma comoção geral em toda a comunidade, muitos amigos, ex-colegas, pessoas da comunidade, enfim, escolar da universidade, né, prestando condolências e sentimentos à família dessa jovem aí de 22 anos que morreu, né? O ex-companheiro matou ela com uma facada no peito, bem em frente à casa, quando ela estava chegando à residência ontem à noite aqui em Porto Alegre. E ele saiu, fugiu, né? Fugiu de carro. Talvez quando se deu conta, né, do que tinha feito. E agora está em prisão, custódia, mas está internado no HPS em estado grave. Bom, aí aguarda-se a recuperação, triste, né? Para ele dar as explicações, mas é aquilo que a gente sabe, a inconformidade com o fim do relacionamento. Infelizmente, mais um caso aí, um feminicídio. Um feminicídio muito triste, mais um, né? Mais um, infelizmente, André. Até encontrei um blog dessa menina lá de 2012 e ela dizia assim: a primeira coisa que nos faz mudar e gostar de viver é o amor. É a primeira razão de viver para todos. Olha só. Muito triste. Muito triste. Isso foi antes de conhecer o rapaz, porque ele estava há 5 anos. Foi 2012, né? Com certeza foi bem antes de conhecer esse rapaz aí. Porque foi 2015, eles estavam 5 anos juntos. Estavam há 5 Lu, anos. obrigado. A gente vai continuar acompanhando às 19h20 no segunda edição, outros detalhes, né? E a investigação também desse triste caso aí de um feminicídio que aconteceu ontem à noite aqui em Porto Alegre. Obrigado, Lu. Obrigado pela companhia, pela audiência de todos. A gente se encontra amanhã. Até lá.